O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, deve se encontrar ainda hoje com líderes de partidos para discutir a abertura da CPI do MEC. E a gente entrevista agora o senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, que é inclusive autor de um requerimento para que seja respeitada a ordem cronológica das CPIs e pede inclusive a instalação da CPI das ONGs. Tudo bem, senador? Mais uma vez, muito obrigado por atender a reportagem aqui da Jovem Pan, o nosso Jornal da Manhã. E eu já começo perguntando para o senhor, há muita discussão sobre a abertura de CPI em ano eleitoral. O senhor defende a cronologia das CPIs, então a CPI do MEC ficaria em segundo plano, mas primeiro deveria ser aberta essa CPI das ONGs. É possível que as duas CPIs sejam abertas ao mesmo tempo, mesmo com essa discussão sobre falta de senadores para compor as duas casas? Bem-vindo mais uma vez. Bom dia, sempre um prazer estar de volta. A expectativa, pelo menos que eu espero, é que ele não instale agora. Eu mesmo querendo a CPI das ONGs, e vou exigir isso, porque é um desrespeito a 31 senadores, é o desrespeito ao senador da altura, é o desrespeito, acima de tudo, ao Senado Federal, quando um presidente, e se acontecer isso, resolver obedecer uma simples ameaça do Supremo Tribunal. O Randolph ameaça ir ao Supremo Tribunal de novo. Na época da Covid, eu reclamei, mas parei porque era Covid, tudo bem, mas agora não tem como aceitar. E não tem como justificar. O nosso relatório foi apresentado 5 de março, lido em 19 de março de 2019. Portanto, não tem como, não existe senador menor, senador maior, ali é uma casa dos iguais. Eu não sei qual a desculpa que o Rodrigo daria para você da imprensa e para mim, a não instalar a CPI das ONGs. O bom senso indica e diz que deve ser depois das eleições, porque, notadamente, eles vão usar essa CPI do MEC para fazer palanque eleitoral. E não é legal, o Senado está vazio. Quanto a essa questão de querer participar, lógico, vai ter senador mais interessado na CPI do MEC, porque vai ter todo o foco. E na CPI da Amazônia, somos nós, amazônidas, que sofremos esse descalabro há décadas. E queremos a instalação e a apuração dessa denúncia. Senador, na sequência, a pergunta é de Roberto Mota. Roberto. Bom dia, senador. O cidadão comum, ele tem a impressão frequente, pode estar equivocada, mas é a impressão que nós temos, de que o presidente do Senado tem uma agenda própria, que não reflete muito a agenda da sociedade, né? Por exemplo, o cidadão tem uma percepção de uma passividade em relação ao ativismo judicial da Corte Maior. Agora, essa questão da CPI fica meio confuso. O Senado tem um regulamento, tem regra, o presidente do Senado pode fazer o que ele quiser, e aí fica a impressão de que o presidente do Senado faz o que ele quer, prejudica o trabalho dos senadores, prejudica a representação, né, dos estados, e fica tudo por isso mesmo. Qual é a sua visão sobre isso? A sua percepção é correta, é isso mesmo. O regime presidencialista, seja no Itapipoca, no Vasco, no Flamengo, o presidente manda, porque é ele que pauta. Você entra com requerimento, você entra com os projetos, as comissões aprovam o projeto e fica lá engavetado. E ele bota conforme o seu interesse. Isso é o Rodrigo, foi o Davi, vai ser o próximo. O regime presidencialista nessas casas, eles são muito complicados, porque não se respeita a mesa. Há toda uma mesa composta onde deve ser escutado. Hoje, por exemplo, encontros de líderes. Acaba não pesando nada, cada um vai defender, vai puxar a brasa para a sua sardinha. Então, é muito complicado. E nessa época de sessões remotas, pior ainda. Eu vim a Brasília, amanheci aqui em Brasília para poder estar presente hoje, para poder protestar, né, na presença, porque é muito fácil. Você, de longe, a gente fica lá meia hora, 40 minutos, se inscreve para falar, para protestar, para sugerir, e acaba cansando. Então, esse regime presidencialista é muito prejudicial. Bota conforme a conveniência. E essa questão de Supremo é uma sombra que está, né, que está sobrevoando o Senado, que a gente precisa tirar de vez. A gente precisa passar um recado urgente para a sociedade brasileira de que o Supremo, ao contrário do que está acontecendo, não manda no Senado. Eu acho que a simples ameaça do Randolph de ao Supremo instalar a CPI do MEC ignorando as outras seria um atestado de que o Senado está virando o puxadinho do Supremo. E a gente tem que protestar com isso e dar esse sinal. E essa oportunidade a gente tem. Vai instalar a CPI do MEC por receio, por alguma coisa, por pressão? Beleza. Instala também a que está no gatilho. Ou melhor, instala primeiro a que está na vez para depois instalar a CPI do MEC. E essa já vai atropelar duas outras. Então, pode ser até que atropele mais uma vez. Nós estamos falando da região da Amazônia, sim, que não é vigiar, que não é essa coisa toda. Você não tem o TCU apurando nenhuma denúncia contra a ONG, não tem a Polícia Federal, no Ministério Público Federal.
E o MEC tem, então deixa esse pessoal apurar e vamos cuidar de nós. Nós estamos falando de 50%, 56% da região brasileira, povoada por apenas 10 milhões de habitantes. Então a gente tem que cuidar, são muitas as denúncias e a gente tem que apurar. Senador Plínio Valério, pergunta agora de Cristiano Vilela. Bom dia, senador. Satisfação. Senador, caso não seja aberto, né, a CPI das ONGs e seja aberto a CPI do MEC por conta de todo esse apelo, essa pressão envolvendo aí o contexto político, o senhor vê a possibilidade do senhor ingressar com alguma medida no Supremo Tribunal Federal ou o senhor visualiza tomar outras medidas de cunho político, de um protesto político, uma articulação junto aos seus pares para eventualmente pressionar por essa medida? Outras medidas, porque o Supremo Tribunal nunca vou recorrer em relação ao Senado, porque eu não reconheço prerrogativa e competência do Supremo Tribunal Federal de intervir no Senado. Protestei na época da Covid, protesto quando eles se metem, principalmente o Barroso, né, e o Alexandre de Moraes, quando eles se metem. Então, por não reconhecer no Senado prerrogativas, no Supremo, prerrogativas para mandar, porque está mandando no Senado, eu não devo ir ao Supremo. Mas sim, a gente teria que tomar outras medidas políticas e, acima de tudo, verdadeiramente expor por que o Rodrigo vai fazer isso e não fez aquilo. Aí sim a gente tem que tomar outras medidas, mesmo que tenha que expor o Senado. Senadora, agora a última pergunta, Cristina Grêmio. Cristina. Senador, bom dia. Primeiro, dar os parabéns por essa postura de não reconhecer o STF como uma instância revisora do Senado, porque não é. É revisora na questão do foro privilegiado e acabou. Não tem que ficar toda hora o senador recorrendo ao STF para pedir que imponha determinada norma, como foi o caso da CPI da Covid, para que o Senado faça algo que internamente não foi decidido assim. Mas, voltando à questão da CPI das ONGs da Amazônia, até onde consta, foi colocada uma informação aí de que a CPI seria necessária porque existem informações da presença de mais de 100 mil ONGs atuando na Amazônia, o que é um número absurdo. Se houvesse um único funcionário em cada ONG dessas, eu suponho que a nossa floresta estaria para lá de protegida. Realmente existe esse número ou o que mais já veio à tona que demanda aí uma investigação maior? Se eu reduzisse para 10 mil ONGs na Amazônia, já seria um absurdo. Isso foi um general que falou, o Exército tem muitas informações, mas a gente vai saber tudo isso. Os relatórios do Tribunal de Contas da União, por exemplo, 18 relatórios que estão no site deles, apontam erros. E todos eles são falta de prestação de conta, porque vou para o BNDES, eu acho que são do Fundo da Amazônia ainda isso, e ficou constatado que de 100% do dinheiro arrecadado, 85% é gasto entre eles, entre os diretores. Isso é só uma. Tem denúncia de contrabando, tem empresas, ONGs terceirizadas que fazem o serviço do Estado, tem muita denúncia que a gente precisa apurar e tirar dentro desses números. Tem denúncia de que só uma ONG recebeu em 2017 460 milhões de reais. Então a gente precisa, nós da Amazônia, precisamos tirar isso a limpo em nome do Brasil para que o povo, para que o mundo entenda que está sendo explorado. O europeu, quando dá aquele dinheirinho, aquele dólar, seja lá o que for, ele está bem intencionado, mas os caras não estão bem intencionados, só nos prejudicam. São os mesmos que vão lá fora e aqui dentro do Brasil denegrir a imagem da Amazônia e do Brasil. Portanto, a CPI das ONGs é tão ou mais necessária do que a CPI do MEC, repito, que está sendo apurado pela Polícia Federal, o Ministério Público Federal e nós da Amazônia, ninguém está cuidando da gente. Então, como senador da Amazônia, do Amazonas, eu estou tentando fazer isso, não vou tolerar mais uma vez ser atropelado. Senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, mais uma vez, muito obrigado pela atenção, pela gentileza, bom trabalho, até a próxima. Até a próxima, obrigado, bom dia a todos. Bom dia também.